Boa noite, doutor Victor Lamônica, Ailton. E nós estamos aqui hoje com o Victor, né? Eu estou meio atrapalhado aqui com a minha colinha. Achei! Médico de Bauru, primeira formação em otorrino, segunda formação em medicina do estilo de vida esportiva. Atua de forma preventiva na vida dos seus pacientes e é pré-candidato pelo Novo a vereador na cidade de Bauru, do estado de São Paulo. É um prazer estar aqui com você, Victor. E o espaço é todo seu. Siga em frente. Obrigado, Ailton, pela presença aqui online, né? E vamos em Boa frente. noite. O tempo é seu. Obrigado pelo convite. Valeu. Primeiramente, agradecer o convite, tá, Ailton? Como eu disse antes, é a minha primeira oportunidade de falar sobre algo que foge um pouco à medicina, mas que é totalmente relacionado à saúde, que está vinculado à medicina. Eu sempre dei muitas aulas em torno dessas especialidades que eu já tive. Atualmente faço mais a parte de medicina preventiva, não atuo tanto na otorrino. E a minha intenção nessa área, como médico, é trazer mais qualidade de vida aos pacientes. Eu costumo dizer que o bom médico é aquele que tira remédio, que faz de tudo para tirar remédio, não aquele que coloca outro remédio. E essa, já pegando um gancho, é uma das soluções para desatrelar o nosso sistema único de saúde. Então, me apresentando brevemente, eu sou filho de pai médico, infelizmente teve uma fatalidade, fui vítima de um infarto agudo no meu último ano de residência de otorrino. E isso me fez aí ampliar meu leque de atuação para entender por que levou ele a falecer. Um atleta de tênis, comia relativamente bem, mas infelizmente dormia mal e tomava um remédio para isso, eu tinha problema de estômago, tomava um remédio para isso, tinha sinais de que algo não ia bem, mas que apostava que tomando esses remédios para minimizar esses sintomas estava tudo ok, na verdade não estava, era uma bola de neve que culminou no infarto agudo. Isso me fez ter uma visão mais ampliada da medicina sobre quais estratégias realmente agir na prevenção do paciente. Se a gente for parar para pensar, a gente não anda com o nosso carro com a luz do painel acesa, mas a gente anda com a nossa luz acesa. Se você tem aí hipertensão, diabetes, está dormindo mal, a luz acesa do seu painel está ali. Ah, mas eu tomo remédio. Ela só diminuiu de intensidade, mas ela está ali. Para de tomar o remédio para você ver o que acontecer. A luz volta a acender. Então a luz está aí. Então, se a gente faz isso com a gente, tá? Não faz com o nosso carro, por que agir dessa maneira? Então, é através de tirar, de entender por que essa luz está acendendo, que essa medicina que eu aplico faz com que as pessoas envelheçam com mais qualidade, tá? E, sinceramente, né, esse é um só dos motivos que me levou para a política. Né? Só para explicar um pouco do caminho que me levou a isso, eu tenho contato com o Eduardo Borgo, que é um vereador que eu respeito muito aqui em Bauru, uma pessoa idônea, de caráter, que realmente honra o Partido Novo. Está ali, né, investigando, legislando a favor da população, investigando o executivo. E foi através dele que surgiu esse convite em entrar para a política através do Novo. Mas já era a minha intenção desde que eu perdi meu pai. Eu fui buscar algo a mais e querer ampliar meu leque de atuação, não só na medicina. Tentei Cruz Vermelha, não consegui pela uma formação que eu não tenho, né? E construir um posto de saúde, sabe? Cruz Vermelha é muito complicado, né? E eu saindo de uma residência, entrar numa formação para Cruz Vermelha não ia dar. Fiz alguns trabalhos voluntários aqui em Bauru, junto à Unimed também, a gente tentou na época da quarentena fazer uma arrecadação para os cooperados, conseguimos com êxito. Fui tentar atender de graça, mas sem entrar na política a gente ajuda muito pouco, essa que é a verdade. E é só através da política que a gente consegue ampliar o nosso leque de ação, né? Só que é óbvio, né? A gente precisa ser político para isso.
E essa até é uma dificuldade, tá, Jefferson, que eu tô tendo um pouco nesse início, porque a minha pegada, apesar de não ser esse o meu objetivo, pelo menos agora, de entrar na secretaria, de assumir alguma coisa mais de gestão, é eu ter aí uma pegada mais política para isso, né? E na verdade eu quero resolver, né? Eu quero resolver. Mas eu acho que todo político que entra numa pauta para o seu objetivo, ele tem que ser gestor, tá? Quem ele vai colocar ali, quem ele vai organizar, pelo menos ajudar quem está ali, você tem que entender de gestão, você tem que entender quais as soluções que existem para a gente avançar, tá? Então, eu, nos últimos meses, aí, tenho estudado muito, muito saúde, né? Confesso que eu deixei de lado um pouco a medicina, estou me dedicando bastante a essa área, né? Acredito muito que nós temos cérebro para isso, né? Para a gente aprender o que a gente bem quiser. Hoje em dia a gente tem aí recursos que não existiam antes, como YouTube, livros em PDF. Só não aprende literalmente quem não quer, quem é preguiçoso, né? Você avança muito com tudo que é te colocado aí, né? E pegando um gancho aí, né? Vai ficar gravado que fique. A gente tem um presidente atual que não precisou de nada disso e é presidente. Então qualquer um, sinceramente, consegue aí avançar na política, certo? Mas eu confesso que eu tenho uma dificuldade para, nesse início, né, como pré-candidato a vereador, né, eu ser mais político do que técnico e gestor. Tá? Mas eu estou buscando ter mais essa visão, né, mas fica difícil eu não me atentar ao que mais a gente precisa, creio que em toda a cidade. Né? Quando a gente olha para a saúde, né, para a história da saúde, né, as viradas de chave, né, que tiveram na saúde, na nossa história, sempre teve relação com a economia. Quando pegou a economia ali, que as pessoas estavam não indo trabalhar mais, dando prejuízo em fábrica, né, passando doença para a burguesia, que falou, opa, a gente precisa organizar essa zona aí. Né? Quem está vacinado, quem não está, saiu vacina, quem está tomando, quem não está. Tá? Essa foi a última virada de chave que a gente teve aí no governo de Getúlio Vargas. Né? Organizar a casa aí, porque a mão de obra estava adoecendo. E isso implicou na economia, pum, virada de chave. Vamos organizar. Né? Mas a gente só está hoje aqui, né? Eu acredito que, como a gente está vivendo, por causa de Napoleão. Né? Napoleão foi o que mudou isso. Né? Então, a saúde no país realmente mudou depois que o Napoleão lá expulsou a família imperial ali de Portugal e vieram para o Brasil e falou, opa, não, temos que arrumar a casa aí. Então, a primeira campanha de saneamento básico mesmo foi nesse período aí, então, graças a Napoleão que a gente teve esse starter na saúde. Né? E antigamente, qual era o grande problema? Eram as doenças infecciosas. Né? Então, o que mais matava? Era tuberculose, peste, febre amarela, né? Diarreia, né? Doenças que nem sabiam a casa, que matavam também. Tinha gripe aviária, gripe A, né? Tinha um monte de doença aí, né? A peste negra, né? Tinha um monte de doença aí que assolava a população. Então, o saneamento básico, né? Controlar a qualidade dos alimentos, de repente controlar surtos, isso foi uma necessidade básica que fez com que a gente hoje, graças a Deus, a gente acabou controlando isso de maneira muito efetiva através de vacinas, de campanhas, né, de controle pelo SUS dos alimentos. As pessoas acham que o SUS está vinculado só a sistema público, né? Mas SUS se controla a Anvisa, que controla alimento, que controla o consultório particular do médico. É muito mais amplo do que a gente pensa, né? E, sinceramente, quando você estuda o modelo SUS, é o modelo perfeito. Tá tudo certo, bonitinho, funciona, que é uma beleza, tá? Desatrelar nós que a gente precisa aí para poder avançar no SUS, desafogar o que está muito afogado, né? Então, só para quem está assistindo esse vídeo aí no YouTube, né, o SUS, né, nada mais é do que você tem aí de repente, né, a atenção primária, né, que é a UBS, é o posto de saúde, tá? Que você consegue passar lá diante de uma queixa não tão urgente. Tá? De repente, um problema dermatológico, uma crise hipertensiva, né? Que te levou a procurar, de repente, um UPA, né, de urgência, vai falar, você precisa de um cardiologista,
tá? Que foi procurar ali, funciona, tem, se não me engano, das 7 às 17 horas, tá? E que a maioria dos problemas são resolvidos ali, tá? Agora, de repente, você viu que tem algo mais sério, né? De repente, essa dor que você tem aí na barriga não é uma gastrite crônica, é uma diverticulite, né? Uma crise, você vai para atenção secundária e talvez para a terciária, que é mais complexa, envolve alto custo, né? Então, funciona esse sistema. O que não funciona, tá? É a falta de triagem, tá? Você não tem tantos scores para mandar da atenção primária para secundária, quem é grave, quem não é grave, e acaba superlotando esses sistemas, né? Você tem um paciente com uma crise hipertensiva, tá? Que está indo para atenção primária, que você vai mandar, de repente, para uma secundária terciária, tá? Quem é esse paciente? É um paciente jovem, um paciente que não tem grandes comorbidades, ele não é colocado como urgência, né? Esse paciente, ele não precisa ter tanta urgência, né? De você já encaminhar agora. Teria que ter uma ordem, né? Para esse paciente ir procurar ali um exame mais específico, né? Que a primária sempre está mandando para serviço de alto custo para fazer um exame mais específico, fazer um Holter, né? Então, tem casos que não são tão urgentes, só que você acaba colocando todo mundo na mesma esfera. E aí, aquele paciente hipertenso, também diabético, idoso, obeso, com outras comorbidades, acaba ficando na fila e chegando aí a tom de desespero, um paciente que realmente tem uma certa urgência, que isso coloca ele em risco de vida, né? Então, ter essa relação de quem é mais urgente ou não para encaminhar para essas unidades é o que precisa ser feito, né? A falta de comunicação desses serviços que é um problema, tá? Então, quando a gente pensa em gestão, que é o que eu não consigo fugir aqui, né? A gente tem alguns pontos aqui que ficam muito complicados pelo sistema ser público, né? Tanto na contratação, né, de novas pessoas, né? Uma contratação em urgência não existe. Você fazer um concurso público para contratar alguém, no mínimo aí, no máximo 6 meses, você consegue fazer um concurso desse, tá? E compra de material, né? Você tem, por exemplo, hospitais particulares, o estoque deles gira em torno de mais ou menos 20 dias. Esse programa, para mais ou menos, está renovando isso. O SUS, 90 dias, mas você tem que fazer licitação e às vezes isso demora, tá? Então, esse é um problema muito sério no sistema de gestão disso, né? Você querer aplicar a gestão, querer modernizar esse sistema, tá? Fica muito complicado porque isso não é um problema só no Brasil, tá? Isso é um problema em nível mundial, né? O que precisa aí é você ter aí um sistema que consiga agilizar esse processo, tá? Talvez uma reforma administrativa, tá? E quando a gente pensa em reforma administrativa, tá? É um tema muito polêmico, porque fica muito difícil a gente apostar as nossas fichas em relação a isso, relacionar o sistema público com o privado, tanto em compra de materiais, como em contratação de pessoas, como em internações, tá? Por quê? Porque a gente sabe que no país todo tipo de relação com privatização é sinistro, né? É feito no escurinho, né? Como diz. E aí vem roubalheira atrás de roubalheira, não funciona, nunca funcionou, tá? Então quem pensa, vamos privatizar, não é tão simples assim, não. O histórico nosso é terrível quanto a isso. É aí que a galera põe a mão mesmo, né? Por quê? Você comprou lá, um exemplo, você comprou 1 milhão de gases, tá bom, tá? Eu vendi para você 500 mil, 500 eu embolsei, tá? Quem vai contar 1 milhão de gases? Isso não se conta. Não, tá aí. Tá? E se sumir, também não tem como ter um controle tão rigoroso sobre isso, né? Então, a gente precisa desenvolver um sistema melhor de auditorias, que essas auditorias funcionem, tá? Aí sim você vai conseguir relacionar. Isso já existe, né? O Sírio-Libanês, se não me engano, em São Paulo, o Einstein, você tem uma relação que até que funciona com o sistema público, mas a gente está falando de hospitais aí de ponta. Imagina em nível municipal isso, tá? Então é muito complicado. E algo que ocorre sempre também é de repente você tem um governo do estado
né, que teria uma atuação mais firme nisso, que não conversa com o sistema federal, que é de outro partido, e aí ficam entrando em choque, né? Ficam entrando em choque, tá? Aí o governo estadual tem que, de repente, baixar a guarda e aceitar condições do sistema federal. Isso em troca de favores. Aí vira uma lambança, que a gente conhece muito bem como funciona, né? Essa troca de favores aí que arrebenta o Estado, tá? Então, em todas as esferas que a gente precisa organizar isso. E lembrar que o Brasil, né, infelizmente, em relação aos nossos vizinhos aí, né, um dado que eu levantei aqui, até anotei aqui, né, o PIB de saúde do Brasil, tá, para a saúde, ele não é tão baixo em relação ao Reino Unido, né? A gente tem aí 9,5%, tá, do PIB para saúde. Só que desses 9,5%, 3,5% vão para o SUS, né? O resto é do setor privado, certo? E aí você vê uma discrepância em relação aos países, que tem, por exemplo, o Reino Unido, não, ele tem aí 10% do PIB para a saúde, mas 8,6% vão para o SUS, né? E aí, quando a gente pega o investimento do país por pessoa, né, por per capita, né, a gente tem o Reino Unido, né, com 5 mil dólares, né, por pessoa, por cidadão, per capita. Os Estados Unidos, 10 mil dólares. A Argentina, nossos colegas aqui vizinhos, 2.200 dólares. O Chile, 2.500 dólares. E o Brasil é um dos menores da América do Sul, 1.500 dólares. Tá? Então, se a gente tem um investimento baixo em saúde, tá? A gente tem que se virar nos 30. Então, a gente tem a necessidade de otimizar o que está atrelado a esses nós que existem nessa relação atenção primária, atenção secundária e terciária alto custo. Um ponto que a gente tem que se atentar na atenção primária, tá? Que tem também relação com os agentes de saúde indo nas casas, né? Você tem as campanhas, né, de vacinação, você tem aí, e tudo funciona perfeitamente. É porque o sistema está abarrotado de pessoas, às vezes sem tanta indicação, por falta de orientação, ou falta de um caminho mais moderno para esse tipo de situação, né? Ou pela falta da prevenção que faz a pessoa procurar atenção primária. Não seria o caso. As pessoas estão procurando atenção primária. Qual que é a maior queixa? Provavelmente, né, um aumento da glicemia, um diabetes. As doenças mais comuns crônicas, né, são as não transmissíveis, hipertensão e diabetes. Seria o caso de campanhas preventivas com instruções de nutricionista, né, quais alimentos são muito ricos em sódio. As pessoas acham que sódio vem do sal, tá? E mal sabem ela, que é do tempero pronto, que é do refrigerante, tem muito sódio, do embutido, tá? Não que a gente vá tirar esses alimentos, mas tentar diminuir o consumo deles, né? Da própria diabetes, né? As pessoas acham que é só o açúcar que aumenta o diabetes, mas é o pão, a farinha refinada, né? E principalmente o sedentarismo. Se você está tendo uma situação onde a atividade física é um fator crucial para tirar você de qualquer doença crônica não transmissível que leva você à atenção primária, cadê o incentivo ao esporte do município? E aí vocês vão entender a minha primeira pauta, né? Não é a mais importante, mas eu tenho basicamente, aparentemente, duas pautas a explorar, né? Então, é o incentivo ao esporte, tá? É modernizar o que a gente já tem, né? É um incentivo aos finais de semana, né, de espaços públicos, né, com aulas, incentivando, de repente, o transporte público, direcionando as pessoas nesse dia, conceder aí 2, 3 ônibus, levar o pessoal para lá, atividade ao ar livre, com palestras depois, né, com instruções, panfletos, né, de qual tipo de alimento é mais saudável, quais estratégias você pode usar, né? A gente fala muito da vitamina D como melhora de resfriado, você tem um sol que é de graça, né? As pessoas não saem ao sol, é algo que a gente tem um recurso ali, e você estudando fisiologia, o sol é muito importante, né? A gente tem medo do sol, é colocado como, nossa, vai dar câncer. Os menores índices de câncer de pele são em regiões do país onde tem mais sol. É o contrário que as pessoas pensam.
Os maiores índices de câncer são nos extremos, tem menos sol. Tá? Colocaram o sol como vilão há um tempo atrás. Câncer é o sol da meio-dia, das 11 a meio-dia, de 1 hora. Antes disso, é extremamente benéfico. E, ó, medida de graça. Isso você consegue instruir as pessoas. E não é besteira. Tá? Você pega países, né, de primeiro mundo, em extremos de trópico, né? Noruega, Suíça, né? Os países extremos nórdicos ali, né? Irlanda, você no inverno tem aí quase que uma obrigação de suplementar a vitamina D. Aí você se pega, pô, para resfriado, não só para risco de suicídio. E aí a gente consegue entender que a vitamina D vai muito mais além do que prevenir resfriado. E qual a principal queixa dos pacientes que procuram atenção secundária? Gripe e resfriado. Minha primeira formação é otorrino, dei muito plantão. 80% das queixas que vão na atenção secundária direto, que abarrotam os pronto-socorros, são resfriados, infecções de vias aéreas superiores. E você tem medidas de graça que Deus dá para a gente, e vem lá dos céus, que não estão sendo estimuladas por achar que é besteira. Pelo amor de Deus, isso precisa ser passado para a população, tá? Baseando em ciência. A gente não pode colocar em prática, né, algum sistema de modernização não baseando em evidência. E isso tem muita evidência científica, pelo amor de Deus, a todo momento. É só pegar os dados da literatura lá da Noruega, da Irlanda, tá? Eles têm uma reposição dessa vitamina para prevenção de resfriado. Por que que a gente não estimula, de repente, a atenção primária com remédios, a fornecer um remédio, um hormônio tão de graça, né? Que vitamina, na verdade, é um hormônio, não é uma vitamina. Uma dose mínima aí para a população, é tão barato isso, tá? É tão barato isso, né? Agindo de maneira preventiva. Nesses incentivos, né, em grandes partes, ao público que mais necessita de saúde, que são os idosos, tá? Você tem esse incentivo. Parece simples, mas não é. Eu atuo nessa área faz pelo menos 8 anos. A melhora que você vê nos pacientes, estimulando a atividade física e alimentação, é principalmente na imunidade. E aí você começa a desafogar. É lento o processo? Pô, mas está pensando lá na frente. Como que eu não vou agir pensando lá na frente? Não existe uma medida urgente para a gente melhorar de maneira rápida. Tá? Se existe, é minha segunda pauta, que é a telemedicina. Através da telemedicina, tanto a atenção primária como na secundária, a gente consegue triar melhor o paciente. Só que precisa funcionar. Não adianta você chegar e falar, ó, tem esse número aqui e tal. Precisa ter uma triagem para isso, porque você imagina como as pessoas vão chegar direto ao médico através desse telefone. Vai chegar, ó, o meu gato está lá no telhado, o meu gato está na árvore, isso, um monte de besteira. Tá? Ai, meu dente está doendo. Há quanto tempo? Faz 5 anos. Certo? Então, precisa ter uma triagem para chegar no médico, um caso realmente que ele precisa atender e resolver. E dessa maneira, olha as filas diminuindo, atenção primária, atenção secundária. Então, minhas duas pautas para essa pré-candidatura vão ser no estímulo à atividade física, tá? Que é muito simples, né? Investimento muito baixo, os municípios não fazem, eu pelo menos nunca vi isso na minha cidade, tá? Por quê? Você precisa de um médico atuando em cima disso, que vive essa realidade, que entende a importância disso. Para quê? Para no final das contas não onerar a fila do mais necessitado ali na atenção secundária. Então, um dado aqui que eu peguei, para vocês entenderem aonde a gente está entrando, em 1988, 8% da população tinham mais de 60 anos. As pessoas tinham dificuldade para ultrapassar os 60 anos de idade. Hoje, 14% vivem acima de 60 anos. Em 2060, 25%. Então, acompanhado dessa realidade, 50% dessa população tem hipertensão ou tem diabetes. Estão na atenção primária. Bobeou, vão para a atenção secundária, vão para a terciária. Então, o sistema está sobrecarregado. E a tendência é piorar mais ainda. E se a gente não vai ter um aumento de investimento do governo federal, a gente vai ficar esperando esse milagre? Não. A gente tem que otimizar essas relações na prevenção, na modernização da gestão
principalmente na contratação de gente, na compra de materiais, atrelando de forma polêmica, que é muito mais embaixo, né, falar sobre isso, tá? A princípio eu não concordo, para vocês terem ideia, porque isso vai gerar muito rolo, como já teve muito rolo. Tem rolo em todo o município, que é atrelar o sistema privado a isso. Atualmente, eu não indico, tá? Mas, sinceramente, é a única forma de você otimizar a gestão. Só que precisa ter auditoria, tá? Não é entregar na mão ali de um empresário, ó, beleza, 1 milhão, tá aqui, obrigado, tchau, põe lá, toca. Você não sabe, é muito difícil. Você tem que ter um sistema rigoroso para você auditar essas compras, tá? Para a pessoa que entrar nisso saber que a qualquer momento, né, a qualquer acordinho escurinho, tem muita gente de olho ali, né? E esse sistema precisa funcionar. Como que ele funciona? Prendendo gente que está fazendo coisa errada, tá? Não é absolvendo gente, porque ao absorver gente, a pessoa fez ali, eu vou fazer também, tá? Atualmente a gente vive uma realidade no país que o crime compensa. Se o outro lá fez e não pegou nada para ele, tá solto. No máximo tomou um processinho ali que ele está argumentando, que bibibi, bababá, a outra pessoa vai fazer. Então, que você tenha um sistema que funciona, que coloque à prova esse sistema. Aí sim você consegue melhorar muito, né? Aqui em Bauru, a gente teve um problema essa semana retrasada, né? Pela falta de fitas para dosar a glicemia no sangue, tá? E olha a importância de você ter um médico atuando sobre isso. A fita de glicemia é algo tão urgente e ao mesmo tempo tão barato que você tinha necessidade, como vereador, como médico responsável pela saúde, tirar do próprio bolso. Tem condições que não vai ter o que você fazer. Por quê? Porque a urgência do caso faz com que você tenha que tirar do próprio bolso. Depois você recompensa, faz uma nota, mas isso é urgente. Por quê? Se você tem um avô, as pessoas só entendem assim, né? Quando toca na família. Seu avô desmaiou na sala. E aí? É AVC? Se é AVC, você tem que entubar logo que ele vai morrer. É uma crise de hipoglicemia, tá? Se for hipoglicemia, se você não entrar com soro glicosado nele, ele vai morrer, tá? Ele infartou, tá? Uma hipotensão, um aneurisma roto, você tem menos de 10 minutos, que chama golden, na verdade é golden hour, mas não é minutos, né? É um tempo que você tem para salvar a vida desse paciente. Ele dá entrada no pronto-socorro. Você sem uma fita, né, de glicemia, que é o mais urgente, tá, para você fazer nele, você não faz diagnóstico. Aí o que esse paciente acontece com ele? Ele vai para a fila, aguardar um exame de tomografia, e na verdade ele está piorando a hipoglicemia dele, entrando em chance de óbito. Vai a óbito, como teve em Bauru, nessa fase de autoglicemia, morreu gente com hipoglicemia. As pessoas acham que pelo fato de diabetes, nossa, hiperglicemia, tá? Perigo, diabetes. Hiperglicemia não mata, tá? Não mata, tá? Hiperglicemia de forma aguda não mata. Hipoglicemia mata. E morre sem saber a causa. E é uma conduta tão simples que você põe, espeta um soro glicosado, tá? O paciente levanta e vai embora para casa, tá? Não fica aguardando tomografia. Olha os custos aí. Ainda mais um sistema abarrotado de exames desses. Você vai para o alto custo. Olha a fila. E a hipoglicemia, tá? Quanto custa uma caixinha com 50 fitas para você dosar a glicemia? R$ 50, tá? 50 fitas, tá? Então, é o problema de a gente ter essa falta, né, de agilidade na gestão para comprar material. Porque quem está se ferrando ali é o pobre, tá? É o pobre, é o cara que não tem condições para pagar um plano de saúde. E eu não sei como que vocês pensam, mas me incomoda muito, 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 muito eu estar no conforto da minha casa sabendo que tem alguém se ferrando ali. Só que a saúde é muito complicado, porque você não tem, é muito mais profundo falar sobre saúde, Ô, Vitor, porque não existe nada relacionado. só te interrompendo um pouquinho, nós temos mais 4 minutos. Você, Também. de repente alguém quer Não, é isso. fazer alguma Não, pergunta? O que você acha? não, eu acho que eu vou só finalizar, Tá. tá? Porque o que acontece é o seguinte, né? Me fala um sistema, né, de todos que a gente tem no país, no município,
que funciona 7 dias por semana e 24 horas por dia. Essa é a saúde. Então, você não tem gente com excesso de contingente para operar um sistema que funciona dessa maneira. É muito complicado. Tá? Por isso que a gente precisa otimizar a contratação de funcionário, tá? De gente técnica, especializada, plano de carreira, né? Pagar, né? Dar condições adequadas de moradia, de alimentação. Tá? Só que para isso funcionar, você precisa resolver o que é mais urgente, que é o quê? Filas. Então, resumidamente, melhorar a prevenção através de hábitos saudáveis e pautando em relação à otimização com a telemedicina para você desafogar esses casos que estão aí na fila. Em vez de você mandar para a fila, você resolveu com a telemedicina. O médico em casa, né, atendendo esses pacientes, né, junto, de repente, com uma equipe que tria para ele, e você consegue diminuir aí o tempo de espera para esses setores. Certo, Jefferson? Beleza, beleza. Ailton, quer falar alguma coisa? Eu gostaria de perguntar para o doutor, doutor Vitor, como que você acha que é a melhor forma para a gente reduzir as filas que existem, né? Principalmente nas UPAs aí. O senhor tem alguma proposta em relação a isso daí? O que a gente poderia para estar melhorando? Boa pergunta. Então, o que acontece é o seguinte, cara. Vamos falar quais as porcentagens de sintomas que lotam o UPA. Infecções de vias aéreas são as principais. Então, medidas preventivas para melhorar a saúde da população, obviamente, não é no curto prazo. Tá? Então, medidas aí de suporte, atividade física, alimentação, hidratação, né, saneamento básico. Segundo maior caso, cara, infelizmente, atestado médico. Atestado médico lota os pronto-socorros e não tem o que fazer. Só para você ter ideia, Portugal, ele não exige mais atestado médico. Para você não quer trabalhar, é só você falar quantos dias você quer, tá? De tão complicado que é lidar com a situação. E os pronto-socorros estão bombando de gente assim, bombando. E para esses casos eu não tenho solução. A solução minha é você tentar através da telemedicina, né? Porque quem quer atestado médico não vai procurar a telemedicina. Você concorda? Você não tem como dar um atestado médico virtual, graças a Deus, senão vai virar o caos, tá? Você vai mandar quem realmente precisa. Então, o resfriadinho ali, a otite, a diarreia, que também lota, as infecções virais, né, que mais procuram pronto-socorro, você consegue resolver com a telemedicina. Então, uma das principais pautas para mim é você conseguir atrelar isso na diminuição de fila dos pronto-socorros, das UBS também. Está Tá quase muito... encerrando aqui o nosso tempo, mas, João Regis, você quer fazer alguma pergunta? O tempo está se encerrando. Vai acabar aqui, Jefferson. Foi um Vai prazer, acabar. viu? O prazer foi todo Muito grato, meu. tá? Show de bola, show de bola. Valeu. Você atua hoje na rede particular e também na rede pública? Isso, eu estou na rede pública, eu tenho um horário na minha agenda que eu atendo o pessoal mais carente, né? Mas no SUS não.